Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo, estamos começando para todo o Brasil mais um programa onde comentamos das diversas riquezas que a Igreja Católica possui, que a fé católica possui, né? Riquezas essas, não estou falando de coisas materiais, né? Das belezas do Evangelho, das belezas da tradição da Igreja, da vida dos santos, enfim. É muito bela a nossa fé católica e quanto mais a gente aprende, melhor para a gente, pois a gente pode amar mais e aprofundar a nossa vida espiritual também com esses ensinamentos. Então, no programa Eclésia de hoje, nós vamos falar sobre uma catequese bíblica, né? Interessante, como diversas vezes nós trazemos aqui para a nossa mesa de discussões catequeses relacionadas às Sagradas Escrituras. Também, né, por menos, nós temos um especialista no assunto, que é o Padre Guido, que eu já vou dar boa noite a ele. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Olha, me sinto contente com o título de especialista em Bíblia, mas na verdade é o meu pão de cada dia, né? E quando se tratou de escolher e ter uma opção de uma especialização, optei mesmo para a Bíblia, porque acredito que é uma palavra que deve ser aceita em primeiro lugar e depois transformada em vida. Estamos diante de uma das maiores verdades que justifica o nosso modo de agir e de ser como cristãos. E não esqueçamos, né, como o diácono acabou de falar no começo, bem no começo, que o amor aumenta através do conhecimento. Nunca cansaremos de estudar a palavra de Deus, nunca estaremos perdendo o nosso tempo. Pelo contrário, será uma conquista diária que nos ajuda a alcançar o objetivo de um amor sem limites para o nosso Deus. Bom, no dia a dia do nosso programa, né, a gente conversa sobre diversos assuntos. E às vezes a gente passa por um assunto, né, como é o caso aqui do tema de hoje. Nós já passamos diversas vezes, né, aqui em muitas conversas, falamos ou citamos alguma coisa das cartas de Paulo, né, das duas cartas que escolhemos para falar e destacar no programa de hoje. Estou falando das cartas aos Coríntios, né, as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Já falamos certamente em muitas ocasiões. Mas quando a gente tem uma oportunidade como hoje, a gente recorta melhor o assunto, né, e a gente vai dedicar um programa exclusivo para entender um pouco mais, no caso de hoje, sobre as duas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Você já parou para pensar, né? E essa cidade de Corinto aí, onde que fica? Ela existe até hoje, né? Será que existe até hoje essa cidade? O que Paulo estava fazendo quando ele passou lá, né? O que Paulo enfrentou quando ele passou lá? Padre Guido, antes da gente entrar aqui nos detalhes da pauta, sim, eu percebo que o senhor tem um carinho muito especial pela figura de São Paulo Apóstolo, né? O senhor sempre fala dele aqui. O senhor estuda ainda as coisas de São Paulo até hoje, Padre Guido? Sim. Vale a pena, diácono Eric, estudar a metodologia desse grande apóstolo, mas que não fazia parte do grupo dos apóstolos. A vida dele foi, digamos assim, transformada um ano depois que Jesus subiu para o céu. A sua conversão foi milagrosa e chamava-se Saulo, mudou o nome para Paulo. Na hora ele perdeu também a vista, fez algum jejum de alguns dias, foi batizado, recebeu a graça de Deus, recuperou a vista também e se tornou um grande evangelizador. Agora, não tendo conhecido a Jesus pessoalmente, falaram para ele que uma das expressões de Jesus na hora de enviar os apóstolos no mundo inteiro foi: ide no mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Então ele se colocou na cabeça de tornar-se um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho às cidades mais longínquas. Naquela época era a Itália, a cidade de Roma, e portanto ele colocou na sua cabeça de levar o evangelho até lá. Ninguém sabia que existia, né, além do oceano, o Brasil e outra América, né, naquela época. E, portanto, ele visitou várias cidades, 4 viagens inesquecíveis, cheias de tantas aventuras, diácono Eric, e tantas vezes até com sofrimentos bem marcantes.
e com a finalidade de evangelizar, com autoridade. E quando ele viajava de uma cidade para outra, deixava alguém como responsável para dar continuidade a este trabalho, certo? Na segunda viagem apostólica, ele chegou à cidade de Corinto, estamos na Grécia. E Paulo era uma pessoa que dominava inclusive a língua grega, ao passo que hoje Terra Santa, na Palestina, naquela época, né, se falava a língua aramaica. E São Paulo, dominando a língua grega, fez questão de enfrentar, foi o primeiro apóstolo, digamos assim, a enfrentar uma situação completamente diferente, porque já naquela época a cidade de Corinto contava com mais de 500 mil pessoas. Uma cidade importante da Grécia naquela época. Muito importante, porque por uma situação geográfica que até hoje se aprecia. Isto é, a forma da Grécia, certo? É uma península e os mares, de um lado e do outro, na parte norte da Grécia, o mar está separado por 6 quilômetros de terra. Os navios daquela época, para evitar semanas inteiras de navegação, para dar a volta na Grécia, através de animais, bois sobretudo, e sobretudo até do trabalho escravo, e montavam os navios em cima de gigantescas rodas e empurravam por 6 quilômetros até chegar ao mar do outro lado. Por isso era um lugar de grandes navegações, grande presença de comerciantes, muito dinheiro que circulava, presença de escravos, né, e presença de pessoas também que traziam culturas e com a cultura também as religiões ou filosofias diferentes. Havia um verdadeiro sincretismo quanto à religião. E São Paulo chega lá sozinho, primeira pessoa, querendo apresentar, hoje nós falamos em língua grega, o querigma, isto é, a verdade divina revelada, né? Imagina que dificuldade que ele encontrou. Caso prático, Paulo teve que permanecer em Corinto 1 ano e meio, 18 meses. Bom, então, o contexto é a Grécia, né? Cidade de Corinto, uma metrópole, cerca de 500 mil habitantes naquela época. Sim. Corinto existe até hoje, Padre Guido? Corinto existe. Existe até hoje, existe, né? Se visita, inclusive, certo. Esta terra de poucos quilômetros, que era a passagem por onde passavam os navios na terra, né? Com bois e com animais. Imagina o trabalho, né? Trabalho, mas ele era tudo bem estudado e não seria como o caso hoje, por exemplo, no Panamá, que o nível dos mares é diferente e requer também outro trabalho. E criou um grande canal, né, lá no Panamá. Exato. E lá em Corinto são 6 quilômetros. Inclusive, de um lado do mar, dá de ver onde termina o outro lado. Por isso, este fato movimentava, na ida e na volta, movimentava o comércio. Bom, então é um grande desafio, como o senhor disse, né? Uma cidade cheia de seus desafios, muita gente, muitas culturas, e no meio de muitas culturas, muitas religiões, né? E o senhor falou que ele ficou cerca de 1 ano e meio lá. Em que período da história foi isso, Padre Guido? Bom, São Paulo permaneceu no ano 50 até 52, aí em Corinto, né? Ele, com qual objetivo? Ele notou, era também, usamos a palavra moderna, um bom fotógrafo. Ele percebeu que circulava também um estilo de vida imoral, onde o dinheiro falava mais alto e fechava a boca de tantas outras pessoas, né? E achou por bem São Paulo permanecer aí, participar, devido até a sua inteligência, a debates até sobre a religião, apresentando filosofia de vida e de comportamento. Sobretudo é um homem, São Paulo, que detestava a hipocrisia. Portanto,
teve até uma vez uma briga, está registrada, inclusive nos Atos dos Apóstolos, até com o apóstolo Pedro. É verdade. Está registrado. Não admitia nenhuma hipocrisia, nenhuma falsidade ideológica. E em todo o tempo que ele esteve em São Paulo, em Coríntios, São Paulo fez questão de manter uma ligação profunda com o povo daquela cidade. E ficou muito preocupado quando sentiu a necessidade de partir para uma outra cidade. E começou a mandar cartas. O título desta nossa aula de hoje, as duas cartas, porque são duas que chegaram até nós na Bíblia. Mas, como daqui a pouco vamos anunciar, a segunda carta é a fusão de 5 cartas. Então ele escreveu muito mais que duas, então. Muito mais, porque mostra exatamente a grande preocupação dele, porque novas filosofias ou religiões de vida mudavam facilmente sem a presença dele. A pergunta que eu ia fazer para o senhor já começou a responder, portanto. Eu ia dizer, será que ele escreveu essa carta no período que ele estava lá em Corinto ou ele escreveu depois? Mas o senhor já explicou que foi depois. Foi depois. Se ele ficou lá mais ou menos entre 50 e 52, vamos pensar que na primeira dessas duas cartas aos Coríntios, a gente tem ideia, dá para ter segurança de que período ela foi escrita, a primeira delas, né? Ele ficou lá de 50 a 52, saiu para sua missão e começou a escrever essas cartas. Dá para ter uma ideia em que ano que isso aconteceu? Sim, na vida missionária de Paulo, encontramos um tempo que ele passou pela cidade de Éfeso. Certo. E no ano 56. E lá na cidade de Éfeso, enquanto evangelizava, chegavam notícias não muito boas provenientes de Corinto. Por isso ele começou a mandar uma sequência de cartas que eram lidas todas as semanas na sinagoga de Corinto. Então foi no ano 56, quando Paulo estava em Éfeso, ele começou a ouvir as notícias lá de Corinto que não eram boas, aí que ele começou a escrever a carta, então. Exato, né? E não esqueçamos, prezados amigos, que a Bíblia, como chegou para cada um de nós no dia de hoje, coloca no Novo Testamento primeiro os 4 evangelhos, depois o livro dos Atos dos Apóstolos, e em seguida as 21 cartas. Mas cronologicamente, as cartas foram escritas antes dos evangelhos. Primeiro tivemos as cartas dos apóstolos, destacamos logo Paulo, né? Inclusive 13 cartas são de sua autoria. Temos uma carta que não tem assinatura. Há pessoas que atribuem também esta carta, que é belíssima carta aos Hebreus, né? Mas não tem assinatura do autor. Depois temos a carta de outros apóstolos. Foram escritas antes, somente lá pelo ano 62, começaram a aparecer alguns evangelhos. Alguns, não 4, mais de 4, porque apareciam evangelhos, às vezes, que até hoje existem, mas que não são reconhecidos como divinamente inspirados, né? Evangelhos apócrifos. Apócrifo não é um palavrão, gente, é uma palavra grega que se traduz para o português escondidos. Isto é, que ficaram assim, não são qualificados, mas que a igreja respeita, faz parte da cultura cristã já do primeiro século. Bom, então lá pelo ano 56, Paulo estava em Éfeso, começa a escrever essa carta que depois viria a se tornar, que está lá na Bíblia, no cânon bíblico, a primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, né? Famosa, né? As duas cartas de Paulo. Essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que naquela ocasião, como o senhor bem disse agora há pouco, Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo lá. Aí eu pergunto ao senhor, Padre Guido, essa preocupação de Paulo tem a ver com uma possível divisão que poderia acontecer na igreja lá em Corinto? Exato. Diácono Eric, a grande preocupação de Paulo era porque havia grupos de cristãos que brigavam entre si. São Paulo, nesta primeira carta, que é de 16 capítulos, não admite uma divisão entre a única igreja fundada por Jesus. Coloquei aqui nas minhas anotações, quando preparei esta aula de hoje, o que diria São Paulo hoje diante da proliferação de igrejas na situação atual?
Milhares e milhares, né, Padre Guido? Não, nem contamos. Nem contamos, mas celebrei nesses últimos dias uma missa numa paróquia e o pároco me disse: padre, na nossa paróquia, aqui, são 80 igrejas protestantes. Puxa vida, que desafio, hein? É uma só católica, uma igreja só católica. Veja só, né? O que eu diria? Não se admite uma separação ou uma divisão para dar a razão logo e justificar esta atitude de São Paulo. Poderíamos hoje perguntar para qualquer um dos pastores que animam estas igrejas, né, com tantos belos títulos que tem, quem é que fundou a vossa igreja? Se forem sinceros, diácono Eric, nunca poderiam responder que foi Jesus, que Jesus não criou nenhuma divisão. Por isso São Paulo chega a dizer: como é que você afirma de ser de um ou do outro, ou tem maior simpatia para um e para o outro? Não existe um Cristo que está dividido. É o mesmo Cristo que é apresentado para o mundo inteiro. Olha, diácono Eric brasileiro, Padre Guido italiano, sim, temos culturas diferentes, falamos um idioma diferente, mas quando se trata da fé, professamos a mesma fé na íntegra, sem nenhuma divisão ou separação. O grave perigo que existia já naquela época é de dividir até a religião cristã devido a uma falsa interpretação da mesma palavra de Jesus. Por isso a grande preocupação, olha, está com nota 10, sinceramente, né? São Paulo, pela paciência que ele teve de escrever, de elogiar a unidade e de destacar também, né, as virtudes que devem qualificar a pessoa humana. Bom, sendo ele, né, o apóstolo com esse desejo, essa ânsia de evangelizar e de levar a salvação a esses povos, essa divisão não era uma preocupação apenas do sentido, vamos dizer assim, da organização da igreja, mas ela tinha como fim último a santidade, a unidade da igreja que vai gerar a santidade. São Paulo já estava preocupado com a santidade dessas pessoas em Corinto, Padre Guido, com a conversão verdadeiramente delas? Olha, ele mesmo que ditava aos seus fiéis, né, a famosa expressão de Jesus, traduzida para a língua oficial da igreja: ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas para alcançar este objetivo era necessário despojar-se de uma máscara, a máscara de falsidade ideológica. O farisaísmo não entrou na vida de Paulo. Lá em Corinto, infelizmente, o aspecto, repito, moral, maneira dos melhores, certo? E as pessoas se deixavam até corromper diante de tantas belas filosofias ou falsas filosofias a respeito do comportamento da vida. Diante da fé ditada por Cristo e ensinada pelo magistério da Igreja, até hoje e para toda a eternidade, ninguém poderá colocar nem uma vírgula a mais. Muito importante, gente, esta minha expressão, porque não existe nenhuma divisão quanto, né, ao sentido autóctono, digamos assim, com total autoridade e independência da fé católica ensinada diretamente por Jesus. Isso não significa deixar de lado o estudo, a teologia, né, a preocupação de uma reta interpretação, o acompanhamento também dos tempos, uma abertura, um conhecimento. Não, podemos e devemos fazer isso para interpretar corretamente a palavra de Deus e adaptá-la de acordo com o magistério da Igreja também no nosso dia a dia, certo? Mas o objetivo não poderá nunca ser modificado. Padre Guido, Paulo vai escrever nessa primeira carta aos Coríntios, sobre aquela questão do consumo, né, das carnes que eram oferecidas aos ídolos, sacrificadas aos ídolos. Isso, eu imagino que foi uma grande novidade, porque nós estamos falando de muito tempo de uma tradição que está sendo substituída. O próprio Cristo disse que
ele não veio abolir a antiga lei, mas ele veio elevar a perfeição, né? Exato. O Senhor Jesus Cristo veio elevar a perfeição. E faz parte dessa discussão, esse tipo de... Sim, porque havia pessoas, né, que não comiam determinadas carnes, mas ofereciam as carnes para os seus deuses. São Paulo não vai gritando contra eles. Respeita a postura dessas pessoas, mas prega que estas carnes Deus coloca também à disposição da alimentação humana. E, portanto, aquela carne começa a ser comida também pelos homens. Isto não significa condenar ou censurar, né, a atitude dos que não acreditavam. Certo? Significa, porém, dar um aspecto que até o cristão estava com medo de fazer. Não, você pode, porque é um animal que Deus coloca no caminho da tua vida para alimentar a tua mesma vida. É por causa de uma confusão como essa que até hoje algumas religiões que não consomem, por exemplo, carne de porco, Padre Guido, carne suína? Sim, e também estou começando a sorrir sozinho, porque sim, poderia responder a religiões que impedem. Por exemplo, pegamos o Islã, né, os islâmicos, pelo fato que Maomé escreveu no Alcorão, a Bíblia deles, que uma parte do corpo do porco é impura, sem dizer qual. Os islâmicos, diante desta frase, não comem a carne de porco. Entenderam? Lembro, porém, eu sou de Milão, na Itália, que uma vez estava no supermercado saindo, passando pelo caixa, na minha frente havia um islâmico, meu amigo, que acabava de comprar o presunto de porco, né? Eu falei, fiz esta pergunta, escuta, mas a vossa religião... padre, aqui estou bem longe do meu país, me respondeu. Pronto, né? Isto é, Deus coloca os animais a serviço da alimentação da pessoa humana e vamos fazer isso também para fortalecer o nosso corpo. Tantas vezes as religiões são, digamos, usam uma linguagem meio absurda. Vamos em tantos países do leste, por exemplo, na Índia, onde mesmo passando fome, a vaca tem a plena liberdade, porque é animal sagrado, porque na mentalidade do hinduísmo, a alma de alguém está se purificando e quando chega nos últimos degraus da perfeição, estado que se chama de nirvana, a alma se encarna em 3 animais, na vaca, na cobra e também no macaco. No macaco, exato. Portanto, são animais sagrados para aquela cultura, para aquela visão, né? Respeitamos as várias culturas, mas ele explica São Paulo até o uso das carnes, ele libera, digamos assim, de uma crença que não faz parte do repertório, digamos, de todas as virtudes e verdades que nós pronunciamos com o nosso credo. Padre Guido, a gente vai para o intervalo, na volta eu queria que o senhor comentasse do elogio à caridade, né? Que está na carta de Paulo, que contexto Paulo colocou lá na sua carta, entender um pouco mais dessa belíssima passagem das Sagradas Escrituras. Porém, antes, Padre Guido, queria apenas lembrar que nossos amigos telespectadores, que só é possível que o programa Eclésia seja exibido durante tantos anos, porque você, amigo telespectador aí do outro lado, sustenta a nossa obra, né? O programa Eclésia, como todos os outros programas aqui da Rede Século XXI. As missas, né? Temos missas diariamente aqui na Rede Século XXI, bênçãos do Santíssimo também, praticamente todo santo dia, né? Então tem muita coisa boa acontecendo na nossa programação. Programas de formação, de catequese, de espiritualidade, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Que é tão popular, tão querida por tanta gente espalhada por esse Brasilzão aí. Enfim, tudo isso só é possível a gente manter esse serviço de evangelização no ar devido à tua contribuição, né? O teu patrocínio, querido sócio. Então, se você ainda não é sócio aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, por gentileza, ligue agora, nossos atendentes estão lá esperando a sua ligação, né? O telefone está aí no vídeo, ligue por favor para a gente e explica, né, para nossos atendentes, fala, olha, eu gosto do programa Eclésia, gostaria que o programa Eclésia continuasse no ar nesse trabalho de evangelização e gostaria de ficar sócio. Por favor, né? A gente pede mesmo, a gente estende a mão a você que está nos assistindo, né, para que isso seja possível, né, a manutenção de toda a nossa obra de evangelização. Então,
Então fica aqui o nosso convite mesmo, você amigo telespectador que gosta do programa Eclésia e dos outros programas aqui da grade. São tantas belezas que nós temos na grade aqui da Rede Século XXI. Né? Nos ajude a manter no ar, a manter de pé esse desafio de evangelizar para todo o Brasil e até para fora do Brasil, onde nosso sinal chega, onde as pessoas nos acompanham pela internet. Aliás, Padre Guido, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que o senhor mandasse aqui, de verdade mesmo, um abraço para os nossos amigos africanos, de vários países de língua africana, de língua portuguesa na África, nos acompanham e mandam mensagem para a gente através das páginas das redes sociais. Então temos muitos irmãos lá na África que nos assistem. Aproveita e manda um recadinho para eles antes da gente ir embora para esse intervalo. Olha, que belo, obrigado. Aproveito, tem tantas pessoas que eu não conheço, mas nós temos o nosso missionário na Angola, que falam português também, e que estão sempre ligados no programa Eclésia. Ele me manda também saudações e me incentiva a tocar para frente esta missão. Se nós funcionou muito bem, são vários anos que estamos no ar. Eu já um pouquinho mais ainda do Eric. É verdade. Mas estamos aqui, continuamente manifestando a alegria de conhecer a palavra de Deus. Continuem nos acompanhando, prezados amigos da África, e nós vamos retribuir este vosso desejo com a nossa oração para que cada um seja dominado pela paz e pela serenidade de Deus. Parabéns e obrigado. E é justamente da Angola mesmo, recebemos diversas mensagens dos nossos amigos angolanos e de outros países de língua portuguesa lá da África. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a nossa conversa sobre as duas cartas de São Paulo aos Coríntios. Né? Vamos entender um pouco mais dessas riquezas que Paulo escreveu para a gente. Não sai daí, a gente volta já já.